Dom Manuel. Opa! Podemos recomeçar, Dom Manuel? Com certeza, senhor presidente. Obrigado, decano. Vamos, como já disse, reiniciando a nossa sessão. Eu chamo a julgamento a apelação Cid Fortaleza. Apelantes, Reata Arquitetura e Engenharia Ireli e Jaime Souza Leitão. Apelante ainda, BJ Empreendimentos Imobiliários Limitada. Apelado, Henrique Felipe Brits Marques. Apelado também, José Bento Jordão. Número é SAGE 0080-18653-2009-806-0001. É de minha relatoria. A pedido de citação oral pelos apelantes Reata e Jaime, através do doutor João Gonzaga de Freitas Filho. Está ali presente. Boa tarde, doutor João. OAB Ceará, né, doutor? OAB do senhor? 45535, né? E da EBJ, o doutor João Alberto Matias Costa Filho, OAB São Paulo. E também pelo apelado Henrique Felipe Brits Marques, através do doutor Davi Benevides Falcão Melo. Não está aqui, né, doutor Davi? E, finalmente, pelo José Bento Jordão, que é um dos apelados, doutor Marcos Vinícius, que está ali presente, Albuquerque Alcanfor, OAB Ceará, 14484 Ceará. Então, o doutor Davi não se encontra, não é? E o doutor João Alberto, pelo sistema. Esse também era presencial, era? Ele teve, acho que ele teve aqui no começo, não foi? Vossa Excelência conhece ele, doutor? Porque tem um advogado que, tipo, né? Bom, eu posso estar confundido aqui. Só está para a gente aqui o doutor João Gonzaga e o doutor Marcos Vinícius. Certo. Doutores, só estão, Vossa Excelência, só os dois que estão aqui, os demais não estão presentes e nem justificaram a ausência. Vamos prosseguir. Mas eu indago se podemos fazer o julgamento conjunto do 227, que apelante é BJ e apelado Henrique, José e Reata. Alguma objeção? Então eu vou apregoar, tá bom? E como? A minha câmera? Certo. Ligada. Então, o julgamento é conjunto, vamos dizer, na sequência, né? Apelação cível 0467-623-25-2010-806-0001. Aí, apelante é BJ, Empreendimentos Imobiliários, apelado Henrique Felipe Brits, apelado José Bento Jordão, apelados Reata, Arquitetura e Engenharia Limitada, e Jaime Souza Leitão. Gosto também de minha relatoria. Então, eu indago ao doutor João e ao doutor Marcos se dispensa a leitura dos relatórios. Sim, sim. Então, relatórios dispensados, anotado aqui na secretaria, pela secretaria.
Doutor João, eu passo a palavra a Vossa Excelência, que defende os direitos das apelantes, pelo prazo de até 15 minutos. Certo. Obrigado pela oportunidade, doutor presidente. Cumprimento a todos na pessoa do desembargador relator, doutor Mauro. Cumprimento aos colegas advogados aqui presentes, bem como aos servidores da Justiça. Tentarei ser breve, não irei utilizar também os 15 minutos e antes da gente entrar propriamente no processo, acho interessante fazer um pequeno regresso histórico para a gente compreender propriamente a relação que se deu entre as partes. No ano 2003, os apelantes e apelados celebraram um contrato particular de adesão e de construção, constituindo uma espécie de sociedade para a construção do condomínio edifício Bayside, que fica, na verdade, até hoje ali na beira-mar. Eles fizeram através desse contrato, no caso, eles pagariam um valor para que fosse edificado esse edifício, e depois de edificado, eles venderiam e com essa venda lucrariam. Então, basicamente, o negócio era esse. Acontece que depois da obra já ter sido iniciada, já após ter conseguido o alvará de construção, os moradores do prédio que ficava atrás entraram com uma ação de enunciação de obra nova, alegando que a construção do edifício Bayside tiraria a visão do mar deles. Conseguiram embargos da obra, conseguiram alguns empecilhos que impediam que a obra continuasse no seu ritmo normal, muito embora, posteriormente, esses embargos tenham sido revogados e a obra tenha sido continuada, o prédio foi construído, foram entregues aos contratantes, foi vendido. Então, com relação ao edifício Bayside, não existe hoje nenhum impedimento. O edifício está construído, foram entregues para contratantes e eles venderam tal como era a intenção inicial. Acontece que quando houve esses embargos desses moradores do prédio atrás, bem como outros problemas, houve esse medo dos investidores, dos apelados, no caso, perderem o investimento que fizeram, porque a obra estava demorando por conta desse embargo, dessa ação nova. Por conta disso, eles pressionaram os apelantes, Jaime Reata, a assinar um aditivo ao contrato particular de adesão, em que nesse aditivo ficava expresso uma multa de R$1 milhão, caso houvesse descumprimento, bem como a devolução integral dos 500 mil que foram investidos por eles. Dada a abusividade dessa cláusula, porque R$1 milhão hoje em 2023 é muita coisa, se a gente voltar para o tempo em que esse aditivo foi celebrado, R$1 milhão seriam o suficiente para falir uma empresa. Nesse sentido, foi celebrado posteriormente um contrato de promessa de compra e venda, que é o objeto dessa ação, mas que tinha tão somente o objetivo de garantir aos apelados que eles receberiam o valor do investimento que eles fizeram no início da construção do edifício Bayside. Para isso, contrataram um causídico lusitano, colegas dos apelados, e assim foi elaborado com o nome iuris incorreto, porque ficou como promessa de compra e venda, mas na verdade se tratava apenas de uma garantia. E aqui eu ressalto tanto a estrutura dos considerandos que inaugura esse contrato, bem como a cláusula 10ª, que fala sobre a possibilidade de recompra dos imóveis que são objeto desse contrato de promessa de compra e venda. Acontece que, como eu falei, mesmo com o edifício Bayside construído, entregue aos contratantes, sem nenhum problema, eles entraram em 2009 com essa ação, querendo também o imóvel que foi dado em garantia, mesmo tendo obtido também o contrato principal que dava a eles essa participação no edifício Bayside, ou seja, queriam tanto o imóvel principal como também a garantia. Nesse processo, foi prolongada a sentença, mas que contra essa sentença, os apelantes interpuseram uma apelação que foi anulada por esse tribunal, considerando cerceamento de defesa, e quando o processo voltou para o primeiro grau, os apelantes pediram a produção de prova, tanto pericial como também a testemunhal. A pericial seria para mostrar que seria até uma abusividade permitir uma validade dessa compra e venda, porque os imóveis do condomínio Vila do Porto Resort, que são as unidades objeto dessa compra e venda, valem 5 ou 6 vezes mais do que 122 mil, que é o que está previsto nesse contrato, corroborando que se tratava apenas de uma garantia de que os apelados teriam seu dinheiro que foi investido no condomínio edifício Bayside. Só que quando houve a nomeação do perito, ele apresentou os honorários periciais, só que com um valor absurdo, que a gente, os apelantes, não teria como pagar. Houve essa impugnação dos honorários periciais,
muito embora posteriormente o magistrado ele tenha apenas indeferido a nossa impugnação sobre o fundamento de que ela teria sido genérica, sem sequer nomear o perito ou sequer acolher nossas razões para nomear outro caso julgasse necessário. Mas ainda assim foram ouvidas testemunhas, inclusive sócios dos apelados na construção desse condomínio edifício Bayside, que confirmou expressamente que esse contrato de promessa de compra e venda era tão somente uma garantia e não de que seria a venda de novos imóveis. Acontece que após memoriais dessa oitiva de testemunhas e desse indeferimento da prova pericial, houve uma nova sentença pelo magistrado e que nessa nova sentença não foi enfrentada de forma alguma nem os nossos memoriais finais e nem a prova testemunhal que foi produzida nos autos. Não houve menção a esses elementos, tanto que é apontado em apelação que houve tão somente a reprodução da sentença anterior, o que fazendo com que a sentença claramente não tenha fundamento. Então, sobre esse introito, a gente interpôs essa apelação basicamente com 5 pedidos. O primeiro seria a nulidade da interlocutória, que indeferiu a impugnação aos honorários periciais, considerando que, pelo princípio da cooperação, cabia ao magistrado intimar o perito sobre a nossa impugnação para analisar a possibilidade de reduzir os honorários ou, caso não fosse possível, nomear outro perito para que ele pudesse apreciar os pedidos da prova pericial com um valor que fosse condizente com o trabalho que ele teria. O segundo ponto seria a reforma da desinterlocutória para intimar o perito sobre a nossa impugnação e, por consequência, anular a sentença. Um terceiro ponto, e já partindo propriamente para a sentença, seria a nulidade, considerando que houve simplesmente a reprodução ipsis literis da sentença anterior que foi anulada por esse tribunal, por cerceamento de defesa. O quarto ponto seria a reforma da sentença, porque existem provas robustas nos autos, inclusive testemunhal, que mostram que esse contrato de promessa de compra e venda era tão somente uma garantia aos apelados e não um novo contrato para a venda de novos imóveis. E, por fim, o quinto ponto seria a possibilidade do magistrado de piso conhecer ex officio a nulidade desse contrato de compra e venda, considerando a simulação, porque, apesar do nome iuris do contrato ser compra e venda, ele é, de fato, uma garantia. Então, com essas razões, dada a clareza da constituição dessa compra e venda como uma garantia aos apelados, a gente requer o provimento da apelação para, preliminarmente, anular a sentença para reformar a desinterlocutória ou, no mérito, para que a sentença seja reformada e o pedido autoral seja indeferido. Obrigado. Por nada, doutor. Passa a palavra ao doutor Marcos Vinícius, representando o apelado José Bento Jordão. Obrigado. Boa tarde. Cumprimento os excelentíssimos senhores membros desta colenda Câmara, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente e relator deste recurso, e os demais auxiliares. Também cumprimento a excelentíssima doutora representante do parquê e a excelentíssima senhora defensora pública. E cumprimento também os demais colegas aqui presentes, na pessoa do colega que me precedeu. Senhores, para um razoável deslinde da controvérsia, e parafraseando o doutor relator, para que minhas palavras não fiquem soltas, faz-se mister fazer algumas ponderações sobre o nascedouro dessa relação jurídica. Tem 2 pontos importantes para o regular esclarecimento dos fatos. Diferentemente do que o nobre colega que me precedeu aqui falou, eu gostaria de fazer essa correção. Esse processo, essa lide, teve nascedouro num ato ilícito cometido pela Reata Arquitetura. Ele não trata só de um ilícito
civil, é um ilícito penal também. Estou falando de apropriação indébita. O meu representado, o meu constituído, ele era apenas um investidor do edifício Bayside. Foi um edifício, um condomínio, um edifício construído sob condomínio fechado. E ele entrou adquirindo uma cota para a construção desse condomínio. E o que estava convencionado é que, na medida em que as unidades fossem vendidas, a Reata Arquitetura, que era a administradora desse condomínio, ela faria a distribuição dos valores, o rateio dos valores de acordo com as respectivas cotas. E o meu constituinte adquiriu uma cota. Então, não é verdade que meu constituinte tenha ficado com alguma unidade imobiliária do edifício Bayside. Ele só adquiriu uma cota do condomínio. E o que ocorreu foi que a Reata, ao vender uma das unidades imobiliárias, ao invés de fazer o rateio desse valor, ela se apropriou desse valor. Ela se negou a pagar os investidores de acordo com as suas respectivas cotas. E desviou o dinheiro para outros fins, sei lá quais. No final de toda essa discussão, resolveu-se, de comum acordo, fazer uma promessa de compra e venda de uma unidade, de um empreendimento que ainda é ser construído. E, nesse sentido, a Reata apresentou uma unidade desse empreendimento para o meu constituinte, uma cobertura, para fazer frente ao pagamento da dívida de R$122 mil. Esse é o primeiro ponto, que é relevantíssimo para o destramento dessa testilha. O segundo ponto, excelências, é o princípio do pacta sunt servanda. Nós estamos falando de um negócio jurídico limpo, com agentes capazes, objeto lícito, forma não defesa em lei, que não tem nenhum vício de consentimento. Até porque, de um lado, nós estamos falando de uma construtora pujante, e, do outro lado, conforme já o apelante Jaime Souza Leitão falou, estamos falando de um forasteiro. Então, existe, inclusive, uma diferença grande de suficiência econômica entre as duas partes. Então, se nós falássemos aqui, inclusive, de direito consumerista, a parte que deveria ser protegida seria o meu constituinte. Então, o que eu venho falar de pacta sunt servanda, excelência, aqui, a regra geral, eu não estou querendo, como se quisesse ensinar padres a celebrar a missa, né? Mas a regra geral dos negócios jurídicos, do direito obrigacional, é o pacta sunt servanda. Excepcionalmente, em casos em que há constatado flagrantemente algum vício, seja de forma ou de consentimento, é que o Poder Judiciário, pelo menos deveria, fazer qualquer tipo de alteração. Com muita parcimônia, inclusive, sob pena, inclusive, de caracterizar ativismo judicial, que faz muito mal ao direito à sociedade. Eu quero também fazer uma remissão ao julgamento anterior, do qual eu assisti, sobre um processo do Capião, em que o nobre relatou também aqui desse recurso, que nós devemos homenagear a boa-fé objetiva, a segurança nas relações jurídicas, o cumprimento dos acordos, das convenções, das declarações de vontade. Então, não se pode mexer num negócio jurídico ao bel prazer, por uma conveniência ou porque uma das partes se achou prejudicada. A boa-fé objetiva é interesse, a manutenção da boa-fé objetiva é interesse da sociedade. Então, estabelecidos esses dois pontos, eu passo para os demais pontos dessa lide. A parte apelante fala em uma diferença grande, um benefício que o meu constituinte teria tido com esse negócio. Mas há de se relatar que a única parte que correu algum tipo de risco nesse negócio, nessa convenção que foi feita para dar termo a um ato ilícito da Reata, foi o meu constituinte. Primeiro porque, na unidade imobiliária que a Reata ofereceu, como o Matuto fala, não havia uma pá cavada. Ou seja, o negócio poderia dar certo ou não, o empreendimento poderia dar certo ou não. Poderia acontecer milhares de fatos que poderiam evitar que esse empreendimento fosse concluído. E o meu constituinte ia ficar com as mãos abanando, porque o negócio foi para absoluto. Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto, de outro risco que ele correu, que o terreno onde ia ser construído esse empreendimento sequer era da Reata ainda. Ainda ia ser transferido para a Reata. E era da Comar, uma empresa chamada Comar. Vamos supor que a Reata falisse, que o empreendimento não desse certo, meu constituinte ia ficar de mãos abanando. Então, é muito fácil falar que, na época, o imóvel, a dívida era de 122 mil, e hoje, o meu cliente teria um imóvel em torno de 800 mil. Primeiro, porque quem assumiu o risco do empreendimento foi ele. Avalie, senhor relator, se eu fizesse negócio com Vossa Excelência, de um imóvel, transferido imóvel para Vossa Excelência, no ano 2000, no ano 2005, eu dissesse, não, eu não vou cumprir, porque Vossa Excelência teve um ganho exacerbado, o imóvel valia 100, eu está valendo 500 mil. Não é justo. É muita conveniência. De uma empresa que já era grande no mercado, de um empresário já conhecido, já de carreira, conhecedor, ele não pode dizer que ele foi enganado, que ele foi ludibriado, que ele era ingênuo quando ele estava fazendo aquele negócio. Ele sabia do negócio que estava fazendo. Ele tinha plena consciência de que aquele imóvel poderia sim se valorizar. Outro detalhe que não foi falado, que era muito importante, eu acho que esse detalhe que eu vou falar agora é o que derruba toda a tese da parte contrária. É a cláusula de recompra. Nós temos que lembrar, senhores, barra do caso Augusto, existia uma cláusula de recompra, existe uma cláusula de recompra nesse contrato. A cláusula de recompra, inclusive, que dava condições mais favoráveis à Reata, porque a Reata já tinha embolsado o dinheiro do meu cliente, 122 mil reais. Ou seja, ela recebeu à vista, mas foi dado um prazo a ela. A partir de tal data, você começa a pagar parceladamente esse valor, e aí você tem seu imóvel de volta. Em 16 vezes, Excelência. A Reata tinha 6 meses, se eu não me engano, para começar a pagar parceladamente em 16 vezes o valor de 122 mil reais para resolver o problema. Ela deixou correr o prazo em Albis e não pagou nada. Ou seja, ela consentiu que esse imóvel fosse transferido. Ela aceitou, ela deixou de pagar sem dar a menor justificativa. E agora vem dizer que não, porque você teve uma valorização, você está ganhando muito dinheiro com isso, eu estou perdendo, era para eu ganhar mais dinheiro com isso, está tendo um desequilíbrio. Como assim? Alguém colocou uma arma na cabeça do Jaime Souza Leitão para ele fazer esse negócio? Alguém o pressionou a tal ponto que ele teve que ceder? Como assim? E a cláusula de recompra, por que ele não fala? Alguém já viu uma garantia com cláusula de recompra? Ninguém recompra o imóvel que está dando garantia dele. Como é que eu vou recomprar um imóvel que eu estou dando garantia para Vossa Excelência, desembargador Carlos Augusto? Desembargador Ricardo, como é que eu vou dizer para Vossa Excelência que o imóvel que eu estou dando garantia para Vossa Excelência, agora eu quero recomprar? Como é que isso funciona? Que teratologia jurídica é essa? Sem contar que garantia, principalmente imobiliária, é um ato típico. As partes não podem convencionar, não podem inovar em uma garantia imobiliária. Ela é ato típico, ela está lá no Código Civil, todo tipo de garantia imobiliária que existe, que é possível. E é formal, você tem que fazer por meio de escritura pública, registrar em cartório de imóveis, a alienação fiduciária você pode fazer por instrumento particular, mas registrar em cartório de imóveis. E resolvido. Então, se vê a má-fé de uma empresa que se beneficiou com investimentos de terceiros e agora não quer cumprir a sua parte. Ela construiu o edifício Bayside com dinheiro de terceiros, de investidores, e não quer mais cumprir a sua parte. E está desde 2009 nessa pendência, o que é uma vergonha. Desde 2009, nós estamos em 2023, chegando em 2024, isso não foi resolvido. Uma pessoa que ajudou a construir o empreendimento e até agora não recebeu o seu dinheiro de volta. E tem mais a chincana, que é a Reata e o seu Jaime Souza Leitão está fazendo processo. Desde 2010 existe uma tutela antecipada, que hoje é tutela provisória, na época era tutela antecipada, determinando que a Reata outorgue as escrituras, no caso do meu cliente, outorgue a escritura e entrega o imóvel. Desde 2010, sob pena de multa diária de R$1.000. Quando a Reata soube dessa decisão, ela foi vender o imóvel a terceiro. A chincana e o desrespeito que ela faz pela história. A soberba. Porque decisão judicial se cumpre ou se recorre. Você faz uma coisa ou outra. Não quer cumprir, recorra. Mas não pode praticar esse tipo de chicana. Uma das partes que inclusive, que adquiriu o imóvel está nos autos, está no outro processo, no outro recurso, que não tem nada a ver com o meu constituinte, que é a EBJ. Então, na hora que ela recebeu a decisão, ela foi, já pegou as procurações, inclusive da Comar, dos outros, e já fez a regulação do imóvel e já transferiu para os outros terceiros, para poder fugir da obrigação
de cumprir essa obrigação. Excelências, além do pacto da sunt servanda, que deve ser prestigiado data máxima vênia, nós temos que lembrar do artigo 110 do Código Civil, que fala sobre a reserva ambiental. E o artigo 110 fala que mesmo que haja reserva ambiental, o que está escrito tem que ser cumprido. Eu gostaria de trazer aqui o ensinamento do professor Nelson Nery Júnior, que fala que a reserva ambiental é a emissão de uma declaração de vontade não querida em seu conteúdo, tampouco em seu resultado, tendo por único objetivo enganar o declaratório. Ou seja, o que a RETA está fazendo, e aqui em frente de Vossa Excelência, é dizer, olha, eu fiz um negócio jurídico, mas eu quis enganar. Só para ganhar tempo, eu fiz aquele contrato, mas eu já sabia desde o início que eu não ia cumprir. Depois ele entrasse com o processo judicial e depois nós viramos discutir. Mas o artigo 110 do Código Civil diz que gera os efeitos devidos, o contrato gera seus efeitos devidos, desde que mesmo que o declarante tenha feito reserva ambiental. Então, ainda que admitindo que havia uma outra intenção, dentro daquele pacto que foi firmado em 2008, o que já mostra a má-fé da REATA, e a boa-fé objetiva ela tem que ser homenageada, nós estamos de frente aqui de uma reserva ambiental. E ela não tem o poder de alterar a declaração de vontade, os efeitos jurídicos daquele contrato. Então, desembargadores, sem tomar mais o tempo de Vossas Excelências, eu encerro aqui minha participação, minha sustentação oral. Espero ter além de tomado, não só tomado o tempo da excelência, mas ter dado alguma contribuição, senão não de nada valia estar aqui presente. E eu encerro aqui a minha sustentação oral, agradecendo a atenção de todos e pugnando por um julgamento justo, que eu tenho certeza que ocorrerá, seja ele qual for. Obrigado. Pois não. Eu, inicialmente, cumprimento mais uma vez o doutor João Gonzaga e o doutor Marcos Vinícius por suas judiciosas, talentosas sustentações orais. Colegas, eu já inseri no nosso sistema os dois votos, tanto desse do 226 quanto do 227. São votos longos, né? Esse aqui do primeiro, reato apelante, do BJ apelante, são quase 20 laudas. Mas eu não vou, como de costume, fazer a leitura integral aqui deste voto, desta minha proposta de voto. Mas vou aqui rememorando, citando e decidindo os pontos que foram levantados tanto nas apelações escritas como hoje, sobretudo por Vossa Excelência, doutor João, que defende o interesse da REATA, e Jaime Souza Leitão. Esse colega já foi bem pontuado, mas sempre quando eu gosto de falar, começar a votar, eu gosto de, doutora Ana, situar em que e no que nós vamos apreciar e decidir. De forma bem direta, sem querer esgotar aqui toda a argumentação, que são muitas argumentações de parte a parte, mas se realizou, digamos, um segundo negócio jurídico, que é um contrato de compra e venda, de forma bem direta, de dois imóveis lá no Portardunas, município de Acrais. Lógico, envolvendo aqui os litigantes, sobretudo os litigantes Reata, Jaime e Ademar
Desculpe, demais advogado. Reata e Jaime e Henrique e José Bento. Sobretudo esses aí, porque a EBJ de Barbosa Ricardo entrou como terceira interessada e, na sequência, afurou uns embargos de terceiro. Né? Mas vamos deixar os embargos de terceiro para um segundo momento. Então, entabulou-se esse negócio jurídico, um contrato de compra e venda, onde o objeto desse contrato de compra e venda eram 2 imóveis lá no Porto das Dunas, município de Aquiraz. Contrato entabulado, não houve o cumprimento por parte da Reata e Jaime, aí sob diversos argumentos. Mas antes, depois retornando para a parte processual. Impugnação dos honorários, nulidade da sentença, estou só contextualizando para depois retornarmos. E esse contrato, segundo os autores, Henrique e Marcos, faz lei entre as partes, deveria ter sido cumprido, até hoje não recebeu esses móveis, Bardo Carlos Augusto. Já a Reata e o outro apelante, os contratos eram mera garantia, não se trata de um contrato típico, não tem seus elementos caracterizadores. Portanto, de forma bem resumida, não deve ser condenada ao cumprimento dessa obrigação de fazer, que é a entrega dos imóveis. Já adiantando um pouquinho, há um pedido subsidiário que o juiz até acatou, que é, em caso de impossibilidade da entrega dos imóveis, ele já converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, desembargador Carlos Augusto, do valor que ele entende que cada imóvel tinha sido devidamente avaliado. Bom, de forma bem sintética é essa, bem resumida. Mas aqui, doutor, eu estou falando agora da Reata, através do doutor João Gonzaga. Bem sucinto. A meu sentir, não tem nenhuma nulidade mesmo dessa decisão da impugnação aos honorários do perito e nem muito menos nulidade da sentença. E aqui, de forma escrita, eu dou as razões bem minuciosas. Mas veja bem, como foi dito aqui pelo advogado dos apelados, esse feito originariamente, Barbosa Ricardo, ele tinha sido anulado justamente para que fosse realizada a instrução, sobretudo com relação de uma perícia, a pedido, lógico, das apelantes. O processo se retornou os honorários presenciais que R$ 13.500. Já adianto que, na época, não vejo para o porte da negociação e das partes envolvidas absurdo nesses honorários periciais. Veja bem, o juiz indeferiu a impugnação, desembargador Carlos, e a Reata e o Jaime se mantiveram silentes, não recorreram dessa decisão. A meu ver, já matéria preclusa. Mas ainda vou mais. Mesmo com a orientação do STJ, um agravo de instrumento, taxatividade mitigada, aqui se encaixaria, a meu sentir, numa situação de relevância e de urgência a justificar a interposição de um agravo de instrumento, que isso não foi feito, silenciou-se. Mas vamos mais um pouquinho. Alegar uma nulidade dessa, tem que se também verificar se houve prejuízo. E não houve prejuízo nenhum para as apelantes Reata e Jaime, na medida em que a perícia se viria, inclusive foi um quesito único, doutor. A perícia tinha um quesito único. Qual é o valor do imóvel? Qual é o valor dos imóveis? E o juiz, doutora, acatou o valor dos imóveis que foi dito pelas próprias apelantes. Então, como é que Vossa Excelência vai me pedir aqui ratificar uma nulidade onde o juiz acatou o valor que foi dito por Vossa Excelência? Quando eu digo Vossa Excelência, as apelantes, com todo respeito. Então, seja por um lado preclusão, seja pelo outro, não há
nenhum prejuízo. Então, eu estou rejeitando completamente esse argumento. Nulidade da sentença. Também não encontro guarida de Barroso Ricardo para anular mais uma vez essa sentença e os autos retornarem ao juízo ACOR. Para quê, desembargador? Para que, desembargador Carlos Augusto? Se a sentença está fundamentada, é porque está dito aqui, não vou fazer a leitura, mas aqui no voto escrito está tudo dito, sentença fundamentada. O juiz analisou ponto a ponto. E o fato, doutor, dele ter repetido a sentença é porque a instrução não trouxe nada de novo daquela primitiva decisão do magistrado ACOR. Não vejo proibição nenhuma de juiz assim agir, desde que está devidamente fundamentada a sentença, e ele tece a minúcias sobre a alegativa de ambas as partes, do conteúdo do negócio jurídico, cita doutrina, vai desmiuçando toda, até chegar à conclusão que chegou, que eu já adianto que entendo que ele está correto. Eu estou aqui rejeitando essas preliminares de nulidade por desfundamentação na decisão de impugnação aos honorários presidenciais, nulidade da sentença, mas no mérito eu estou desprovendo, a minha proposta de voto é desprover o recurso dos apelantes. E vou dar aqui as minhas razões, for moral, não tão completas como o voto escrito, mas aqui por obrigação, como eu sempre gosto de dizer, por mandamento constitucional, em atenção aos litigantes e às vossas excelências, que vieram aqui sustentar várias vezes, já foi adiado esse processo algumas vezes, é obrigação nossa verificar, desmiuçar aqui todo o feito e fundamentar, motivar as decisões nossas. E aqui, doutor, com todo respeito, doutor, eu vou falar em nome das apelantes, pode ficar citando Vossa Excelência, que Vossa Excelência representa bem, a gente entende, né? Representa bem aqui as apelantes, mas, lamentavelmente, a argumentação, aliás, melhor dizendo, as argumentações da apelante, do Carlos Augusto, elas não têm ressonância nos autos. Não tem. E eu vou rechaçando aqui devagarinho, porque, assim como entendeu o magistrado ACOR, que aqui é um contrato de compra e venda de imóvel típico, com todos os seus requisitos legais, eu ratifico as palavras do juiz ACOR. E eu, Bador Zé Carlos, eu até entendo que a decisão é uma decisão bem escorreita, bem fundamentada, direitinha, como a gente gosta de verificar. Acho que apreciou bem e aplicou bem o direito aqui à espécie. Porque as argumentações, doutor, das apelantes, elas não encontram respaldo na prova. Foi entabulado, mais uma vez, esse contrato de compra e venda de bem imóvel. Não vou nem falar do investimento, falar só aqui do cerne, do investimento lá do Bayside. Havia uma dívida de Bador Zé Ricardo, segundo o eminente advogado dos apelados, uma dívida origem, inclusive, da apropriação indébita de um ilícito penal. Não vou entrar nessa seara, mas havia uma dívida. E aí, Bador Zé Ricardo, para pagar a dívida, os apelantes, Reata e esse senhor, o Jaime, que é um arquiteto, né? Para pagar essa dívida, eles entabularam, Bador Carlos Augusto, um contrato de compra e venda, onde o pagamento dessa dívida eram os imóveis. E o preço era justamente a dívida que os apelados tinham de crédito para com os apelantes. Negócio jurídico tabulado entre pessoas maiores, capazes, objeto lícito. Você pode dizer perfeitamente, eu digo aqui no voto, que houve uma dação em pagamento, se quiser dizer, do contrato, a entrega dos bens. Agora, sim, e eu digo mais, partes maiores e capazes e super experientes desses negócios jurídicos aqui, de transações imobiliárias. Numa linguagem bem simples, não tem ninguém tolo aqui. Nem muito menos nós.
Todo mundo aqui é experiente. Eu estou dizendo isso não é de graça, não. É porque tem uma argumentação, doutor procurador, do Instituto que houve uma lesão. Instituto novo do nosso Código Civil. E a gente já soa mal. Reata, um arquiteto já conhecido, gente experiente, vultosos investimentos, aí se alega uma lesão. Eu até, para rememorar aqui o nosso Código Civil, ocorre lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, veja bem, premente ou inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Como é que eu encaixo isso aqui, com todo respeito, nesse caso que nós estamos aqui a julgar, Bador Carlos? Nem se eu pegar aqui de martelo, eu não consigo encaixar. Por quê, Mauro? Nem Bador Cercado. Por quê, Mauro? Porque não estão presentes os requisitos previstos no Código Civil para a lesão. Estão tratando da reata. Nós conhecemos, todos nós conhecemos a reata. Uma consultora de renome aqui na cidade. Teve uma época ruim de ler, né? A gente sabe, a gente vê as notícias, é o mercado, né? O juiz não está ali, pelo contrário, ele está no dia a dia presente, como todos nós estamos aqui vendo. Houve até uma reação, digamos assim, da reata nesses últimos tempos. São pessoas experientes aqui do ramo. Então, como é que eu vou encaixar numa lesão por inexperiência? E aí, doutor, vamos mais. Eu vou conversando, falando, dialogando, decidindo, né, aqueles pontos, e vão aqui me surgindo na cabeça aqui as argumentações e os contrapontos que eu cito aqui no voto. Isso já vem de muitos anos. E é natural, eu até dito aqui, na época, os imóveis lá do Porto da Duna, eles não tinham de Bador Carlos. O valor que tem hoje é coisa de 2010, né? 14 anos aí já quase. E já vem antes um pouco, o investimento foi antes. Então, natural que os imóveis vão sofrendo aumento, sobretudo na área daquela que é hoje super valorizada, mas há quase 15 anos atrás não tinha essa valoração. E aí, não, juiz, esse contrato é só uma garantia de um negócio que foi tabulado. Aí muito bem disse o advogado, mas tem uma recompra. Por que é que não recomprou? Inclusive, está claro lá, doutora Ana, que essa recompra podia se dar pelo mesmo valor que tem na subscrição do contrato, R$122 mil e alguma coisinha. Podia recomprar. Eu pago o mesmo valor. Não foi feito isso. Aí se argumenta, e assim, eu não estou criticando, não, doutor. Estou só dizendo que não tem ressonância dos autos. Os institutos que foram citados, lesão, que o contrato é simulado, onde eu vou chegar agora, que o contrato seria simulado, é que os institutos que foram levantados, arguídos, defendidos, eles não encontram ressonância nos autos. Aí diz que houve uma simulação nesse negócio jurídico, que era para uma garantia, tem recompra. Houve essa valoração porque os anos se passaram, Bador Cercado, que deve prevalecer só o que foi dissimulado, que era a garantia. A garantia de quê? Parte maiores, capazes, objeto lícito, dívida reconhecida. Eles reconhecem, os apelantes reconhecem a dívida. Eu vou lhe pagar com 2 imóveis. Não está simultâneo, eu não vou comparar com aquele lá da Usucapião, não, porque é muito distante, né? Mas reconhecem a dívida. Então, não tem ressonância, colegas. Aqui no voto escrito, eu vou com mais profundidade, com mais vagar, mas os apelantes, né, ainda no vernáculo masculino, ainda se sobrepõe, né? Então, os apelantes, que tem uma pessoa física, um homem e uma jurídica, né, reata. Os apelantes não conseguiram provar lesão, nem simulação,
que é fato foi que foi entabulado um negócio jurídico e as apelantes resistem em não cumpri-lo. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí chegou-se a dizer até que tinha havido pacto comissório, que é defesa do nosso ordenamento jurídico, desde o Código 16 e no Código atual de 2002. Mas eu rechaço rapidamente aqui o pacto comissório de Badozé Ricardo. Porque, para a existência do pacto comissório, os negócios, tanto a dívida como o negócio, tem que ser simultâneo. No caso dos autos aqui, a dívida era pré-existente, bem antes, mais de ano do negócio jurídico que foi entabulado. O pacto comissório, a dívida tem que ser concomitante. A senhora me deve 500, doutora Ana. Vamos fazer um pacto, a senhora me dá garantia o imóvel. Mesmo dia, garantia e o imóvel. Eu não pago e a senhora fica com o imóvel. Aqui não é o caso. A garantia, desculpe, a dívida se deu muito antes do negócio jurídico que foi entabulado. Aliás, o que justificou o negócio jurídico que foi entabulado foi justamente a dívida, vou lhe pagar com os imóveis. E ainda chega a se dizer, eu digo aqui por vários pontos, vários itens, citando aqui de forma bem minuciosa, a argumentação de que a Reata ela participou do empreendimento, até os folders, a Reata tem o nome da Reata. Eu falo aqui em vários itens. Então, sob todas as óticas, com todo respeito à argumentação da apelante, não posso, meu modestíssimo entendimento, dar guarida aqui à resignação. Daí porque, corretamente, o juiz julgou procedente, em parte, né, a obrigação de fazer, eu reitero, de forma acertada e improcedente a reconvenção que foi aforada pelos réus reconvintes. E, colegas, com relação, aqui só para realizar o fecho, com relação ao recurso da EBJ, empreendimentos imobiliários, Badozé Ricardo, ele intentou uns embargos terceiro. Senhor presidente, nós temos que nos ausentar só para tirar nossos carros do estacionamento da OAB e retornar. Pois não, fica à vontade. Então, já aqui, entrando no recurso da EBJ, que aproveita a sentença de improcedência dos embargos de terceiro, agiu também corretamente o magistrado Badozé Ricardo, porque a EBJ nem comprovou posse e nem propriedade ou domínio desses imóveis. De forma bem sucinta, a EBJ, de fato, ela é proprietária, tem um domínio de 22, alguma coisa por cento desse empreendimento lá do Porto das Dunas. Ressalve, Badozé Ricardo, que são mais de 90 barradores, são, salvo engano, 90 unidades. O que se está, esse nosso julgamento primitivo aqui são só de 2, e a EBJ não conseguiu, nem de longe, provar, seja posse ou domínio, sobre esses 2 imóveis, objeto dos legais e lícitos compromissos de compra e venda, que eu já falei aqui deles várias vezes. Então, se ela não comprova que tem posse ou domínio, não podia realmente proceder os embargos terceiros. E ainda vamos mais. Ela tem 22 e alguma coisa por cento e tem mais 88 imóveis, Badozé Ricardo, para ela se servir. Exatamente. Então, daí porque eu também estou desprovendo o recurso da EBJ. Então, colegas, o voto vai ser liberado daqui um pedacinho, com mais, lógico, mais detalhes, argumento por argumento, respeitando muito aí as teses, mas eu não posso dar guarida à tese das apelantes, seja neste, seja da EBJ. Então, eu estou conhecendo os recursos para negar-lhes provimento
confirmando a sentença que o improcedente é a reconvenção e procedente em parte a ação, pelo que majore para 14% o percentual de honorários fixados anteriormente, com base no artigo 85, parágrafo tais. É como voto. E, no segundo, da mesma forma, desembargador Zé Ricardo e desembargador Carlos Augusto, que fazem parte da turma julgadora, julgando pelo conhecimento e desprovimento do recurso da EBJ, com majoração da vergonha para o mesmo percentual, de 14%. São os votos. Como vota Vossa Excelência, desembargador José Ricardo? Senhor presidente, os votos de Vossa Excelência já foram lidos no sistema do voto provisório, estão muito bem explicados e fundamentados à exaustão, de maneira que nada tenho a acrescentar ao seu judicioso voto, de maneira que confirmo o voto antes lançado no sistema do voto provisório, acompanhando Vossa Excelência. Obrigado. Desembargador Carlos Augusto, como vota Vossa Excelência? O presidente dissecou toda a matéria, né? Esgotou, né? Esgotou o tema, acompanho Vossa Excelência integralmente. Obrigado, desembargador Carlos. Então, em relação à apelação 226, apelante reata, Arquitetura, Engenharia, Ireli e Jaime Sorretão, preliminares rejeitadas, recurso conhecido, no método recurso conhecido e não provido, decisão unânime. Apelo da EBJ, impedimento imobiliário, conhecido e não provido, decisão também unânime. No 227, que é apelante EBJ, recurso conhecido e não provido, decisão sem discrepância de votos. Julgamentos estão encerrados. Eu agradeço a presença de Vossas Excelências. Grave instrumento. Gessé está aí, doutora? Gessé é a senhora? Não, Keiliane. Desculpe. Keiliane, isso. Tem Gessé, Rafael e Keiliane, né? Então, vou chamar julgamento a grave instrumento de Fortaleza, gravando Imune, Iguatemi, Clínica e Vacinação Limitada. Agravada Vânia Lemos de Freitas Ponte. Número SAI 063 60 34 48 2021 806 0000. Relatoria de desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio 146. Desembargador José Ricardo não está conhecendo, né, do agravo? Doutora Keiliane, votação que já está unânime, não conhece do agravo instrumento da Imune. Portanto, o resultado favorece a agravada Vânia Lemos de Freitas. Eu indago se Vossa Excelência desiste da sustentação oral. Não, sim, com implicitamente, certeza. Lógico, leitura do relatório. Com certeza. Sim, sim. Sim? Sim. Então, fica anotado. Então, anuncio o resultado do julgamento. O agravo instrumento não conhecido. Sistema do voto do eminente relator. A decisão é unânime. Eu agradeço, doutora Keiliane. Obrigada, Excelência. De nada. Não, é Keiliane mesmo. Keiliane. Isso. Doutor... Obrigada, Excelência. Eduardo Ferri, está aí? Vou tirar o carro? Tá, vamos aguardar. Eduardo Ferri de novo, 94, né? Túlio Magno. Não, Túlio Magno não estava aí, né? Que é o 77. Que é presencial, né, doutora Lia? Exatamente. Muito bom. Então, vamos lá. Chama a julgamento o 77, agravo instrumento 0625517, 13/2023, 8060000. Agravante Nazaré Marcos Nascimento. Agravado José Pinheiro Filho e Sandra Maria Gomes. Advogado Túlio Magno Gomes Ribeiro foi quem requereu, em nome dos agravados, sustentação oral, mas não se encontra presente. Doutor Túlio Magno. Então, eu vou anunciar o resultado do julgamento. O recurso foi conhecido e não provido. Decisão unânime, julgamento encerrado, mesmo porque favorecia ao cliente que requeriu a sustentação oral. Operação civil de Canindé,
020123891228-0B0055. Apelante apelada Rita França Gomes. Apelante também apelado Banco Itaú Consignado S.A. E a de minha relatoria, o doutor Eduardo Ferri, OAB Ceará 21.310A. Requerer sustentação oral em prol do banco. Doutor Ferri, dispensa a leitura do relatório. Dispensamos sim, excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, vocês têm a palavra. Excelência, só que são os dois seguidos. Só poderia repetir um número, por gentileza? O primeiro? Isso. O que... É o 0201-238. Perfeitamente. Que tanto a senhora Rita, né, como o banco recorre. O outro é apenas a pessoa física que recorre. Isso. Colendo da Câmara, nobres julgadores, questão simples e de fácil deslinde, empréstimo consignado, onde, em sede de contestação, ainda nos ditames 273, foi juntado o contrato, as folhas 74/95, a TED com o benefício, bem como os documentos pessoais, as folhas 97. Trata-se de um contrato de refinanciamento, onde foi descontado o pagamento e o troco disponibilizado para a autora, razão pela qual trata-se de uma contratação financeira perfeita e acabada, razão pela qual nos dá aso a solicitar e pedir a vossas excelências a reforma da sentença de piso face às evidências trazidas nesta corte e no recurso de apelo. Satisfeito? Obrigado, doutor. Nobre presidente. Doutor Eduardo, cumprimento Vossa Excelência, sempre aqui presente, sustentando bem, em prol do banco. Banco Itaú Consignado S.A. Doutor Eduardo, Vossa Excelência, que é advogado experiente aqui no foro e craque aqui nessas ações, né, de consignados, que são as denominadas consignados, tem plena ciência que nossa Câmara tem tido um olhar firme e indo de Bardoso Recado para pequenos detalhes, né, procurando ver todos os contratos, juntar documentação, os repasses, né? Não temos dado dano moral quando esses descontos são pequenos, ínfimos. Há uma indústria, a gente sabe, desses consignados. A gente tem uma preocupação muito grande nisso. Então, eu acho que nós estamos julgando muito bem isso. Nós estamos julgando muito bem, não é? Rechaçando várias indenizações aqui. Você tem ciência disso. Mas nessa... E reformas, inclusive. Reformas. Nessa, a documentação não bateu, doutor Eduardo. Há um repasse, Vossa Excelência disse isso bem, mas quando a gente vai fazer o confronto do valor que a consumidora argumenta com o que o banco junta, não bate o valor, aí a gente já fica... Não foi juntado também nesse o contrato em si. Foi só folhas, salvo engano. Então, assim, refoge esse aqui. Nós temos tido um olho 97. de águia. Perfeitamente. E eu acho que é o correto. Né? Inclusive, apenas argumentando nessa salutar conversa, quando a gente coloca esse número no ESAGE, ele puxa mais ou menos uns 30 outros processos, que é da mesma parte, e que inclusive traz o próximo julgamento, que são as mesmas partes também. Pois não. Nesse aqui, eu não encontrei o contrato, o comprovante repasse. Ele não bate com os valores. Então, pelos julgados, a gente tem que estar também atrelado à nossa jurisprudência. O banco não comprovou satisfatoriamente aqui a transação. Eu entendo, Excelência, até justifico e até ando levando para uma melhor defesa. Há muita dificuldade no reconhecimento da conexão dos processos, não só aqui, mas também nos juizados. E de modo que a nossa orientação nesses aspectos traga toda a relação contratual, mesmo que não esteja sendo discutida, quando se trata de refinanciamento. A gente entende. Então, doutor, aqui a contratação tida por nós como... Pois não? Claro. Nós temos admitido essas conexões quando há uma evidência de uma demanda predatória. Isso. Estamos admitindo aqui.
Temos. Até porque nós temos aquela notícia de escritórios especializados estão somente nisso. Que eles... Aí eu falo aqui para a nossa Câmara, presidente, que a gente tem. Nós temos sido muito rigorosos em tudo, por tudo, até naqueles descontos. R$10, R$15, o cara quer receber 3, 4 mil reais. A gente agora, tem... o Banco hoje tem um. O banco reconheceu a contratação e antes do primeiro desconto, já cessou a pactuação. E a parte insiste, não houve nenhum desconto. Quer dano moral? Não. É outro caso aqui. Né? Então, doutor, esse foi, temos que ter muito infelizmente, cuidado. A contratação ilícita, e 500 eu estou subindo para R$2.000 o valor. Inclusive, nossos valores, quando são concedidos, são valores que a gente entende razoáveis e pode parecer módico, mas para o caso em julgamento já é suficiente. Então, colegas, eu estou provendo o rico da senhora Rita, para aumentar para 2.000, a indenização, e desprovendo do banco. Bador Zé Carlos. Bador Carlos. No 94, doutor Ferreira, eu estou desprovendo o recurso. Mantendo a decisão de piso. A decisão. Razão pela qual eu agradeço. Pronto. Passamos a tarde aqui acompanhando a sessão e posso dizer, desembargadores, que aprendemos bastante. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Então, eu sou a apelação civil de Canidé, 0201-251-90-22-806-0055, apelante Rita França Gomes, que é a mesma, apelado Banco Itaú consignado, SA, de minha relatoria, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. Nesse, o banco provou direitinho o que alegou. E aí, doutora? Doutora Sandileuza é o próximo? Maria Sandileuza Alves Mendes. Até que enfim, né, doutora Sandileuza? Até que enfim, doutor. Pois não. O estacionamento da OAB fecha às 7. A gente pensou que fechava às 6, saindo nessa cadeira. Aí o rapaz falou assim, não, doutor, o portão fica encostado. Se quiser sair um pouquinho mais tarde... 112. 112, eu chamo a julgamento, a apelação de Fortaleza, apelante LFH, apelado JRH, SAG 00323813-2012-806-0001. Relatoria de Bador José Ricardo Vidal Patrocínio. Doutora Sandy, requeriu sustentação oral em prol do apelante. Vamos para a sustentação, né, Bador Zé? Não? A sempre vai assegurar o direito da sustentação oral. Só dispensa o relatório? Dispensa. Eu estou travando esse diálogo com Vossa Excelência, porque esse processo já foi submetido ao segundo voto provisório, já conta com a unanimidade. E o recurso de Vossa Excelência, ele é provido em sua quase totalidade. Parcialmente. A parte dos aluguéis, eu estou excluindo a parte em que o juiz de primeiro grau condenou o pagamento de aluguéis da Vossa Excelência a pagar os aluguéis pelo período em que ela esteve no imóvel. Estou reconhecendo o direito da sua constituinte em 18%, que foi aquilo que ela quitou do financiamento imobiliário, e o restante será dividido entre ambos os ex-cônjuges. Ou seja... Eu estou tentando entender. A parte em que o casal estava ainda em convívio é que será dividido entre ambos. Era. Correto. E os bens amealhados durante essa união serão divididos meio a meio. Aquilo que ela pagou sozinha... Até a quitação... Que equivale a 18%, que é inclusive objeto de reconhecimento de confissão por parte do apelado, isso será abatido 18% desse valor. Bem, eu não consegui entender, com todo o respeito, o nobre relator. Como abater a parte que ela pagou com ele chega talvez a 10 anos, vamos lá.
E o imóvel foi financiado... Foi apenas a parte do divórcio para frente. divórcio para frente. Pronto. Isso será integralmente dela. Isto. Ele morreu após o divórcio. Isso. O que havia antes será dividido meio a meio, de maneira que dos 100%, ela só vai dividir 100% menos 18 dá 82. 82% será dividido, será avaliado, será dividido. E também tinha um outro tópico, nobre relator, com relação à parte da edificação do imóvel, da valorização do imóvel. Porque quando ela recebeu o imóvel, ele tinha 65% de área construída. E após o divórcio, o imóvel teve um aumento de área em construção de mais 51%. Então, o imóvel passou a ter 119 metros de área construída. Houve a valorização do imóvel. Mas, a partir do momento que a Câmara, através de Vossa Excelência e dos demais relatores e do senhor presidente, reconhece que ela só vai dividir o que foi pago em conjunto, nesse percentual, que inclusive era um dos itens aqui do meu recurso, seria a adjudicação, ela depositando 50% do que eles pagaram juntos. Essa adjudicação a gente não pode atender, porque no objeto de controvérsia, o apelado não concordou com essa adjudicação perante o juiz de primeiro grau, então essa matéria vai ser levada para a fase de cumprimento da sentença. Certo. Então, o entendimento de Vossa Excelência é que dividiria apenas a parte que eles pagaram juntos, que já estava reconhecido na sentença, não era? Estava reconhecido na sentença. O que modificava no meu recurso era somente a parte relacionada aos aluguéis, que o entendimento jurisprudencial é de que só passa a pagar aluguel à parte após a partilha, e como não havia partilha, porque ele não aceitava receber, então ele contribuiu pela demora no processo. Certo? Então, está entendido, Excelência. Está resolvido o voto. Está certo. Muito obrigada, viu? Fica o meu relato Então, e o você agradecimento. desiste também da citação? Desisto, porque se o voto e a decisão do doutor relator é de que atendeu o mais duro do recurso, para mim, e mais viável eram os aluguéis. Ela pagar os aluguéis, ela nunca se negou a dividir a parte dele. Mas a apelação dele era de quê? Que ele queria a valorização do imóvel de tudo que ela quitou até o final. A posse exclusiva do bem se deu com a própria anuência do apelado. Claro, por força de sentença. Não foi isso? Na sentença de primeiro grau, ele optou de deixar a mulher e os filhos no imóvel. Aí, porque a polícia de Vossa Excelência adquiriu esses valores unicamente por ela. Até porque ela poderia perder o imóvel em 3 momentos que recebeu a notificação de que o imóvel iria a leilão. A partir do momento que ela recebeu essa notificação de que o imóvel iria a leilão, se ela também não pagasse, não existiria imóvel para dividir mais. E ela continuou pagando até o final. Mas, insistentemente, o patrono do apelado insistia em dizer que queria a divisão do imóvel em 50% no estado em que ele está hoje, quitado por ela. Esse era o motivo do recurso, não era isso, desembargador relator? O recurso está sendo parcialmente provido para retirar a condenação da cliente de Vossa Excelência, hora apelante, ao pagamento dos aluguéis e reformar a sentença no que diz respeito à forma de partilha do imóvel, que se dará na forma que eu acabei de dizer para Vossa Excelência. Tá, joia. Muito obrigada, estou satisfeita e desisto da sustentação. Muito obrigada e foi um prazer grande em revê-los. E nessa lida da gente, nem sempre a gente tem contato com os senhores, né? Só nesses momentos. Prazer em revê-los, muita saúde, muita paz e fiquem com Deus. E o desembargador Carlos Augusto, 20 anos mais novo. Olha aí.
Vou só anunciar o resultado do julgamento uma vez, porque meu microfone estava desligado. A apelação se foi conhecida e parcialmente provida. Sistema do voto emite relator. Decisão unânime. Julgamento encerrado. Chama julgamento agravo de instrumento de milagres. Agravante GJ do N, agravada AEGN, número é SAG 0631-494-83-2023-806-0000. É de minha relatoria. O agravante requeriu sustentação oral através do Dr. Lucas Tavares de Figueiredo. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, doutor Lucas. Tudo bem? Tudo bom, doutor? Posso começar? Só um momento, doutor Lucas, por favor. Doutor Lucas, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim. Então, Vossa Excelência está com a palavra, por até 15 minutos. Tá ótimo. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os membros da Câmara Civil. Dirijo meus cumprimentos especialmente ao ilustre relator. A situação é bem simples. Trata-se de um processo de exoneração de alimentos. A parte agravada recentemente atingiu a maioridade, como ficou comprovado no processo. Por coincidência, até do acaso, uma cidade pequena, eu conheço a parte recorrida. Ela é uma jovem nova, saudável, recentemente terminou o ensino médio, não está cursando faculdade. Pelo contrário, a parte agravante já é um senhor idoso, como ficou comprovado por vasta documentação médica juntada no processo originário, na comarca de Milagres, vários laudos, vários exames. Nos últimos anos, especialmente nos últimos meses, ele teve uma piora no estado de saúde, problemas da coluna que o impedem, em parte o impedem alguns períodos do ano, aí quando toma medicação, ele recupera um pouco da capacidade laboral, mas mesmo assim não se compara à condição de trabalho que ele tinha durante todos esses anos, até os 16 anos, que ele pagou a pensão para essa filha dele. Inclusive, queria salientar, até constei no processo, que nos últimos 2 anos, para conseguir completar o valor que foi arbitrado no processo originário, lá em 2014, ele precisa da ajuda dos filhos para completar o valor e não deixar faltar dinheiro em casa, né? Aí, e também o que a filha se limitou a comprovar, uma suposta dependência. Ela nada mais juntou a documentação probatória, comprovantes de inscrição do Enem, inclusive, cabe dizer, com notas baixíssimas para o que ela busca cursar em faculdade pública, alguns comprovantes de matrícula em vestibular, mas nunca um comprovante de matrícula em que ela está devidamente cursando um curso superior. Ela está fundamentando e tentando comprovar uma hipossuficiência em relação ao agravante, meramente com vários comprovantes de inscrição em vestibular, mas nunca de matrícula. E também, como se ficou, o próprio autor ficou sabendo, através de conhecidos lá em Milagres, que além de ser uma pessoa jovem e saudável, a alimentando trabalha no ramo de estética. Ela recentemente teria começado a fazer atendimentos na parte de estética. Portanto, considerando a mudança no trinômio, que estabelece a relação e a obrigação de alimentar, considerando que a agravada atinge a maioridade, é saudável, tem condições para o trabalho, inclusive trabalha, não comprovou estar cursando faculdade e considerando também o atual estado de saúde do agravante, que o impede no momento de exercer a atividade remunerada, de forma a continuar pagando a pensão, vem por meio desta requerer a reforma da decisão liminar originária, reformando no sentido de
exonerar-se provisoriamente o agravante da obrigação de pagar alimentos, enquanto a instrução do processo em Milagres não é concluída. Sem mais, excelência. Obrigado, doutor Lucas, pela sustentação oral. Colegas, eu tenho uma visão diferente. Eu estou convencido que a agravada ainda tem direito a receber os alimentos, mesmo tendo completado 18 anos. Ela recebe 30% de um salário mínimo. Nós sabemos, claro, que pode parecer inicialmente uma quantia pequena, mas para quem tem poucos recursos, é uma quantia, de certa forma, significativa. Mas eu vou rapidamente dar aqui as minhas razões pelas quais estou desprovendo o agravo de instrumento. Já neguei a antecipação de tutela, estou ratificando o desembargador Carlos. E venho dizendo aqui que não é só o fato de a alimentanda completar 18 anos que se exclui o pensionamento. Isso, inclusive, é objeto de súmula, né? A necessidade, não é, do judiciário decidir a respeito. E aqui, em que pese a argumentação bem elaborada do agravante, mas, primeiro, a alimentanda, ela acabou de fazer 18 anos, Bardoso Ricardo, há poucos meses, não é? Em maio, não é? Então, saiu da menoridade, desculpe, há pouco tempo, não é? Pouco tempo. Ela também demonstra que está querendo estudar. Ela já foi, inclusive, aprovada, eu digo aqui no voto, aprovada aqui no curso superior de odontologia, junto à gestão de ensino particular, bem como indicando que vem participando do exame do Enem, na busca de ingressar em universidade pública. Então, ela está tentando, ela não está ociosa para a idade, não é? Que as folhas 44 até 57 demonstram isso. Eu digo que ela está se dedicando aos estudos, quer se capacitar, colegas, para entrar no mercado de trabalho. Então, ela não mora de aluguel aqui, segundo os autos, com a mãe, não aprova, com todo respeito aqui o agravante, de que ela exerce trabalho remunerado, pelo menos prova nos autos, escorreita, não há essa comprovação, não é? Eu digo aqui que não é suficiente só essas juntadas das fotografias aqui, as folhas 77 e 79. Então, o caderno processual informa que, nesse caso, deve ser mantido o pensionamento. Não é? E, inclusive, também aqui, ou seja, a alimentanda maior, ela já comprovou aqui, mesmo em sumária cognição, que depende ainda desses alimentos para se qualificar. Né? E, da mesma forma, para ser mais preciso, de outra forma, o alimentante não comprovou, doutora, que ela tem essa capacidade, inclusive que ela estaria trabalhando com uma remuneração. Não há essa prova até para este momento. Deve se aprofundar mais aqui na ação que foi intentada. Portanto, não vejo como, colegas, excluir esse pensionamento de 30% do salário mínimo nesse contexto que até agora se apresenta aqui nos autos. Então, colegas, estou votando pelo desprovimento do agravo de instrumento. É o voto. Vereador José Ricardo. Voto com o relator, senhor presidente. Vereador Carlos. Acompanho Vossa Excelência integralmente. Então, anuncio o resultado do julgamento. Agravo de instrumento conhecido, entretanto, não provido. Decisão unânime. O julgamento está encerrado. Eu agradeço a presença do doutor Lucas. Obrigado, Excelência. Bom trabalho, boa tarde. Boa tarde, doutor. Então, chama a julgamento a apelação civil de Fortaleza, apelante Angelina Corves de Oliveira, apelado Banco Pan S.A. SARG 0186-287-02-2018-806-0001. Então, 110, relator do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Quem solicitou a citação foi a doutora Thaís, em prol do Banco Pan.
Excelência, Ana Paula está em substituição. Doutora Ana Paula. Fala pelo apelado, né? Pelo apelado, Banco Par. Doutora Ana Paula, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Então, passa a palavra à senhora, que dispõe de até 15 minutos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Excelências, nesse caso, a parte autora é uma senhora idosa e analfabeta que alega desconhecimento dos descontos no seu benefício previdenciário. Descontos esses decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado. A sentença proferida julgou improcedentes os pedidos autorais, onde inicialmente alegamos a inexistência, ou melhor, a existência da litispendência com outra ação em trâmite no Juizado Especial Cível da comarca de Arati, Ceará. A parte impugnou um suposto contrato de número 022 90 14 84 35 56, enquanto na ação litispendente mencionou contratos de número 0030 200 99 43 86478 e o contrato 0030 200 994 39 0300. Contudo, Excelências, destacamos que tais números não se referem ao registro do negócio jurídico, mas sim a uma reserva de margem na folha de pagamento da demandante, resultante do contrato de cartão de crédito consignado número 7164-18449. Ao analisar os documentos apresentados nos autos, podemos constatar que a parte autora possui, de fato, um contrato de cartão de crédito consignado legítimo, sem irregularidade, vinculado ao número 7164-18449, conforme citado. O contrato, Excelências, ele foi devidamente formalizado na presença de duas testemunhas que, seguindo as orientações do Banco Pan, incluíram um parente de primeiro grau. No caso, estava presente o filho da autora, o senhor Severino Santiago da Silva. É importante ressaltar que as cláusulas do contrato foram lidas em voz alta e a parte contratante, ciente e de acordo, assinou o instrumento de contrato na presença das testemunhas, conforme a documentação anexa. A suposta alegação de fraude por parte da parte apelante é infundada, uma vez que no momento da contratação ela forneceu os documentos necessários para a comprovação da sua identidade, sem que fosse identificada qualquer irregularidade. Diante do exposto, solicitamos a manutenção da sentença de improcedência, uma vez que o contrato em questão ele é lícito e foi devidamente formalizado, respeitando os princípios da informação e da obrigatoriedade da convenção. É o que requeremos, Excelências. Volto a palavra ao presidente. Obrigada. Obrigado, doutora. Eu passo a palavra ao desembargador José Ricardo. Muito obrigado, senhor presidente. Inicialmente, meus cumprimentos à doutora Ana, que acabou de realizar a sustentação oral. Ana Paula, isso. Ana Paula, em nome do Banco Pan S.A. Senhor presidente, essa questão é mais uma questão que revolve os empréstimos consignados e eu vou ser bastante direto em relação ao cerne da controvérsia. Inicialmente, com a litispendência que foi alegada pela apelada, eu destaco que a ação que tramitou no juizado especial, ela tinha como causa de pedir o envio de cartão de crédito sem solicitação do consumidor, que é uma hipótese diferente da que é tratada nestes autos, em que a consumidora nega a adesão a esse contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. E o contrato, senhor presidente, é bem claro no sentido de que falta-lhe a assinatura de um terceiro arrogo
da apelante, a senhora Angelina Cosme de Oliveira, e o contrato se ressente desse vício formal com relação aos requisitos previstos no artigo 595 do Código Civil Brasileiro, que diz respeito à contratação por parte de pessoa analfabeta. Então, o contrato ele está assinado com 2 testemunhas, impressão digital da requerente, mas, no entanto, ele padece da falta de uma assinatura de uma terceira pessoa a rogo da apelante, que é uma idosa e analfabeta. E na situação concreta, senhor presidente, faltando esse requisito formal, a jurisprudência do tribunal e também desta colenda Câmara é no sentido de se reconhecer a ilicitude da contratação, de maneira que os descontos indevidos deverão ser restituídos à apelante. E com relação ao dano moral, verifiquei que os descontos são em valores inexpressivos que não atingiram a subsistência da autora ora apelante, de maneira que eu não reconheço o cabimento desse tipo de indenização. E o meu voto vai no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao apelo e reformar a sentença para reconhecer a ilicitude do negócio por vício de forma, ou seja, por não observância ao artigo 595 do Código Civil Brasileiro, e determinar que os descontos sejam restituídos na forma simples em relação àqueles realizados antes de 30 de março de 2021 e em dobro após essa data, excluído a indenização por dano moral. E ao voto, senhor presidente. Obrigado, vereador Zé Ricardo. Vereador Carlos Augusto, como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, inclusive, esse é aquele IRDR, né? As questões do... Se enquadra perfeitamente a questão do IRDR, que acompanha o relator, né, com a nulidade do contrato, né, e seus consectários processuais. Acompanho integralmente. Obrigado. Vereador Emanuel Leite Albuquerque, como vota, Vossa Excelência? Microfone, vereador Emanuel. Pode meter ficha, né? Microfone, vereador Emanuel. Continua desligado, Vossa Excelência. Microfone, vereador Emanuel. Nós não ouvimos Vossa Excelência. Vereador Emanuel? Emanuel, está me ouvindo? O microfone continua desligado, vereador Emanuel, Vossa Excelência. Ligue para ele, doutor Lula. Não, não está. Pronto, você pode sair e ingressar novamente. Tá certo. Travou tudo, mas tá certo, não? Melhor Vossa Excelência sair do sistema de vereador Emanuel e reiniciar, não é? Alex, saiu a impressão minha ali no impressora aí, por favor.
É. Obrigado. Dá? Então, ai, ai. Esse aqui falta voltar. Olha ali no 106 aí também. 106. É teu? Meu. Tá aberto. 106 e 144, né? 106. 15. Meu presidente. Agora estou ouvindo bem, desembargador Manuel. Pronto, entrei logo aqui deixei o estágio para entrar depois. Senhor presidente, eu estou acompanhando, seguindo aí já a minha decisão do sistema provisório, eu se vê facilmente aí a ausência de assinatura a roubo, não há prova de que a parte tenha assinado, tem as duas testemunhas, mas não há prova de que ela assinou a roubo. E com relação ao dano moral, na verdade, os descontos eles são pouco significantes, já é uma decisão da Câmara no sentido de não fixá-los, né? E, portanto, eu acompanho o excelência relator na sua completude. Obrigado, desembargador Manuel. Então, anuncio o resultado do julgamento. Apelação civil conhecida e parcialmente provida nos termos do voto do eminente relator, decisão unânime, julgamento está encerrado. Agradeço a presença da doutora Ana. Agradeço, boa noite a todos, licença. Boa noite. Pois não. Vamos agora aos processos não votados no sistema provisório. O primeiro deles é o 53, que eu vou retirar de mesa. Apelação civil do Crato, Francisca Pereira de Assis e apelante, apelado Banco do Brasil S.A. É de minha relatoria, 0051-653-48-21-806-0071, é o número ESAGE. A apelação civil de Iguatu, 0051-912-17-2028-060091, já se encontra unânime. Apelante Márcio Henrique Lopes da Silva, apelado Unimed Ceará, Federação das Cooperativas do Método Estado do Ceará, de minha relatoria. O estado do julgamento foi recurso conhecido e provido. Sistema do voto relator, decisão unânime. 106, desembargador Carlos. Na relatoria. Na relatoria, desembargador Carlos, também falta o voto de Vossa Excelência. Apelação Cid Fortaleza, 02-39-346-26-2023-806-0001. Apelante Valmir Amaral dos Santos, apelado a Imorar Crédito, Financiamento e Investimento S.A., de minha relatoria. O recurso está sendo conhecido e parcialmente provido. Sistema do voto do relator, a decisão agora já está unânime. O julgamento está encerrado. 107, apelação Cid Fortaleza, 0148-720-10-2013-806-0001, apelante José Caetano de Almeida Lopes, apelado Banco Pan S.A., de minha relatoria, recurso conhecido e parcialmente provido, sistema do voto do relator, decisão unânime. Julgamento encerrado. 224, apelação civil
0091-481-581-2007-806-0001. Apelante Mark Hoffman. Apelado Davis de Oliveira Lopes. É de minha relatoria. Vossa Excelência, deram tempo de ver? Eu vi, eu já votei. 224? Eu voto com a relatoria. Pois não. Também a prescrição da cobrança dos honorários advogativos. Perfeito. Prescrição quinquenal. Então já está unânime a votação, recurso conhecido e provido. Os termos do voto do relator. Decisão sem discrepância de votos. 225. Unânime. Apelação de Fortaleza, 03-00-010-29-2008-06-001. Apelante Banco Bradesco S.A. Apelados José Augusto Ximenes de Frias e Sérgio de Paiva Ximenes. É de minha relatoria. O resultado do julgamento é o seguinte: recurso conhecido e parcialmente provido. Sistema do voto do relator. Decisão unânime. Encerrado tudo. Tem os processos retirados de mesa e pauta, né? Processo de tirada de mesa, apelação civil 01567453-2023-806-0001. Relator debator Raimundo Nato Silva Santos. Retirada de mesa, apelação civil 00515892-2028-06-0071. Relator debator Raimundo Nato Silva Santos. Tirada de mesa, apelação civil do Crato 0005-229-16-2019-806-0071. Relator debator Raimundo Nato Silva Santos. Tirada de mesa, apelação civil 046-7987-94-2010-806-0001. Relator debator José Ricardo Vidal Patrocínio. Tirada de mesa, desembarque de declaração 0192-507-84-2016-806-0001/50.002, de minha relatoria. Tirada de mesa, apelação civil de Fortaleza. Apelante Transportadora Kelly Limitada, advogado. Desculpa, apelada Clara S.A. ESAG 0740-340-03-2008-06-0001, de minha relatoria. Tirada de mesa, apelação civil 0138-235-43-2016-806-0001, de minha relatoria. Tirada de mesa, o agravo interno civil 02-34-092-43-2021-806-0001/50.000. Relatoria de debator Emanuel Leite Albuquerque. Tirada de mesa, o agravo instrumento do Crato 062-50-73-77-23-806-0000. Relatoria do debator Emanuel Leite Albuquerque. Retirado de pauta os seguintes feitos: a apelação civil de Araripe 02-00-240-43-2023-806-0038. Relatoria do debator Raimundo Nato Silva Santos. Tirado de pauta, apelação civil 02-238-73-2023-806-0038. Debator Raimundo Nato Silva Santos é o relator. Tirado de pauta, apelação civil de Fortaleza 00-61-891-02-2008-806-0001. Relatoria do debator Emanuel Leite Albuquerque. Tirado de pauta, o agravo interno civil de Ubajara 0008-914-41-2018-806-0176/50.000. Relatoria do debator Emanuel Leite Albuquerque. Tirado de pauta, a apelação civil de Aiuaba 02-0004-4-34-22-806-0030. Relatoria do debator Emanuel Leite Albuquerque. Tirado de mesa, de pauta, o agravo instrumento 062-88-51-55-23-806-0001. Não, 0000. Relatoria do debator Emanuel Leite Albuquerque. Tirado de pauta, o agravo instrumento 06-31-717-36-23-806-0000. Relatoria minha. Tirado de pauta, apelação de Fortaleza 01-83-656-51-2019-806-0001. Relatoria do debator José Ricardo Vidal Patrocínio. Tirado de pauta, apelação civil 01-24-757-65-2016-806-0001. Desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio é o relator. Tirado de pauta, desembarque de declaração 0050-2018-58-2019-806-0154/50.000. Relatoria também do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Tirada ainda de pauta, apelação civil de Juazeiro do Norte 0029-493-86-2010-806-0112. Relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio.
Tirado de pauta pela ação civil 04, 22, 691, 98, 2008, 060001. E relatoria também do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Tirado de pauta pela ação civil de Fortaleza 06, 18, 522, 84, 2008, 060001. Continua na relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Tirado de pauta pela ação civil 068, 25, 59, 23, 2008, 060001. Também de relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Tirado de pauta pela ação civil de Pacatuba 0013, 911, 58, 2016, 806, 0137. Relatoria do desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. Tirado de pauta pela ação civil 021, 9680, 73, 2022, 806, 0001. De minha relatoria, Francisco Mauro Filiberato. Tirado de pauta, finalmente, a apelação civil de Fortaleza, 0167, 250, 86, 2018, 806, 0001. Desta feita da relatoria de desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Mais alguma coisa, doutora Lia? Deu uma pastilhazinha dessa. Senhor presidente. Pois não, desembargador Manuel? É só para a Lia me orientar, eu só deixei de disponibilizar 2 processos. E foram retirados de pauta entre meses aí, bem uns 6 processos. Segundo a competente, eficiente e incisiva doutora Lia, está correto. Então, tudo bem. Segundo aqui, informações precisas também da secretaria, foi o gabinete de Vossa Excelência que informou toda essa numeração. Amando... É porque nós tínhamos alguns... eu vou verificar isso, é porque nós tínhamos alguns processos, quando eu conversei com a doutora Lia, que eram 4. Mas aí eu acabei, depois que conversei com a doutora, eu disponibilizei. E ficaram, no final, apenas 2. Mas dá para julgar... Eu vejo isso, aí. Agora a gente julga. Recebeu a informação de lá, tudo bem. Eu vejo lá. Se Vossa Excelência constatar... Obrigado, presidente. Se Vossa Excelência constatar algum equívoco por parte da eficiente secretária, aí Vossa Excelência me avisa, viu? Mas o erro não seria dela, seria de quem informou. Secretaria para secretária. Não foi à toa. Os gabinetes são iguais às cartas, não mentem jamais. Não, mas Vossa Excelência julgou bem, desembargador. Desembargador Carlos Augusto, veremos. Colega, tem mais algum... Já dei por jogado definitivo. Tem algum mais requerimento, observação de algum colega, de algum participante da sessão? Por mim não, senhor presidente. Bem. Então, vamos encerrar a sessão. Declaro encerrada a sessão, desejando uma ótima noite a todos. Que Deus continue nos abençoando e iluminando.